Bem-vindos ao Chefe Está em Convida. Se preparem porque o programa de hoje está borbulhante. Tudo começa em 1767, quando Joseph Priestley consegue adicionar CO2 na água, formando assim a famosa água com gás. Saúde. Refrescante, não é? Aí nasceu a nossa famosa água com gás, mas só foi em 1830 aonde começaram os farmacêuticos da época a adicionarem ervas, raízes e frutas. E aí sim o sabor sempre mudou, mas sempre com uma linha medicinal, sempre vendidos em farmácias e com o objetivo de curas, principalmente pelas dores. 2,2 bilhões de copos por dia. Você imaginou o que é isso? 38% do comércio internacional. Sim, estou falando a mãe e a rainha de todas, a Coca-Cola. Essa é a rainha dos carbonatados, que são essas bebidas que são injetadas o CO2 e que a gente conhece a princípio como a água com gás, e depois das misturas que foram feitas, se tem os sabores que elas trazem. Vou começar a contar para vocês a história da Coca-Cola. Tudo começa em 1886, em Atlanta, nos Estados Unidos, quando John Steve Pemberton, farmacêutico que com dores crônicas, porque alguns anos antes ele participou da Guerra Civil Americana, e foi ferido no peito com uma machadinha e com um tiro. E a partir daí, os médicos indicaram para eles algumas receitas médicas e principalmente a morfina para tratar da dor. Mas ele acabou se viciando na morfina e ele levou esse vício até a sua morte. Em 1885, John Steve produzia um vinho misturado com ervas e com folhas de coca, com noz de coca. Só que nessa época o governo já começa a ter a restrição da lei seca. Em alguns estados americanos já começam a funcionar o que seria a futura lei seca nos Estados Unidos. E Atlanta é atingida, fazendo com que essa fórmula que ele inventa de vinho, mais raízes e mais noz de cola, vindo que ele trazia da África, que era um potencial de cafeína, fosse proibida por causa do vinho. Então ele teve que se reinventar e buscar uma nova fórmula. Mas sempre no começo, o objetivo, na ideia principal do John, era criar um xarope, principalmente para suas dores, as dores que ele trazia da guerra. Então ele tira o vinho, coloca muito açúcar, coloca um noz de cola, que tinha muita cafeína e que vinha da África, e coloca folhas de coca, que vinha da América do Sul. E aí então ele cria a receita inicial da Coca-Cola, um xarope direcionado a dores e principalmente a dor de cabeça, que era vendido nas farmácias. Era só adicionar um pouco de água a esse xarope para poder combater as dores de cabeça. No começo, se vendia em torno de 9 copos de Coca-Cola nas farmácias por dia. John mostra a sua ideia para Frank Robinson, um amigo dele já ligado ao comércio, aonde dá uma reformulada e coloca o nome Coca-Cola com esses 2 Cs. Ele é um produto mais aceitável no mercado. Mas com câncer de estômago e o vício na morfina, John acaba cedendo e vendendo parte dos direitos da Coca-Cola para alguns empresários de Atlanta daquela época. Em 1891, Asa Candler, que era um empresário já na área de alimentação, vê uma potencialidade para essa bebida e começa a comprar não só a parte do John, mas todas as partes que ele vendeu para as outras pessoas, comprando de cada um e até uma parte que ele tinha deixado para o filho dele, o John. Só que o filho dele também era viciado em morfina, foi do mesmo caminho do pai, um caminho difícil, e acabou se viciando em morfina e não tendo visão para os negócios. Então Candler viu uma potencialidade nesse produto e acaba
acabou adquirindo todas as cotas dos outros sócios e, a partir daí, ele começa a investir na marca. De xarope e de remédio para dor de cabeça para uma bebida refrescante. Porque nesse meio tempo, alguém, em vez de colocar só água natural, colocou água gaseificada. E foi uma explosão de sabor na boca dos clientes dentro da farmácia. Então eles ficaram super espantados e as vendas cresceram muito. Quando em 1891 Candler compra a companhia, ele tinha um amigo que era da área do marketing, que era o Robson. Ele chama esse rapaz e fala o seguinte: olha, a gente precisa vender esse produto para o país todo. E Robson tem uma ideia muito legal. Ele começa a distribuir um vale bebida. Então saíam os meninos pelas ruas de Atlanta distribuindo, falando: você tem direito a um copo de Coca-Cola, vá até uma farmácia e troque por um copo de Coca-Cola. Isso funcionou de tal forma e foi um sucesso tão absoluto que a empresa super avançou nesse momento. Robson não para por aí. Ele vê esse sucesso, o dinheiro entrando no caixa e ele começa a investir em mais publicidade. Relógios com a marca Coca-Cola, leques para senhoras, copos, todo tipo de possibilidade onde a marca entrasse, e Robson já começa a difundir a marca Coca-Cola. Daí para frente foi um sucesso total. Aí a demanda cresceu tanto que ele terceirizou a logística. Foram 2 advogados que ofereceram para ele uma ideia de que se ele vendesse o xarope, eles distribuiriam por todo o país, por toda a América. E por $1 apenas, ele fez esse negócio onde ele terceirizava toda a logística de distribuição e ficava somente com a produção. Isso deu tão certo que começaram a sair barris e barris de xaropes com a essência da Coca-Cola, chegando no interior dos Estados Unidos, colocando o xarope com a água com gás. E as vendas explodiram. Em 1915 acontece um fator curioso, que é o nascimento da garrafa. Não era essa originalmente, teve outras versões que eu vou colocar aí para vocês, mas o objetivo deles era, como a concorrência era tanta e os outros falsificavam as colas, eles queriam que a pessoa no olhar soubesse que o produto seria Coca-Cola, e também, mesmo que se fosse pelo tato, somente no escuro, eles tivessem esse conhecimento. Por isso, em 1915, nasce, que é conhecido como uma das joias do design da humanidade, a garrafa da Coca-Cola, que foi levada aos 4 cantos do planeta. Em 1929, chega a Grande Recessão Americana, a Grande Depressão Econômica, onde muita gente fale e muita gente empobrece. Só que a Coca-Cola, a companhia, acha uma fórmula e aí eles oferecem a 5 centes do dólar uma garrafa com 177 ml de Coca-Cola. Com isso, eles conseguem, de um produto barato, manter e passar a grande depressão que está acontecendo nos Estados Unidos. Logo depois, estamos perto da Grande Guerra chegando, por volta dos anos de 1940. E aí que nasce uma grande promessa americana, que onde houver um soldado americano, lá estará uma garrafa de Coca-Cola, para lembrá-lo de que o país o ama, de que ele tem um país aonde retornar. Essa estratégia de marketing foi tão audaciosa, só que tinha um problema: como levar garrafas e garrafas nos navios de guerra, onde era necessário levar armas, equipamento de guerra. Não era possível. Então, qual foi a saída que o empresário da época achou? Ele mandou equipes para o Pacífico, para a Europa, para a África, onde os Estados Unidos estaria. Ele mandaria funcionários com o objetivo de fundarem nesses países fábricas da Coca-Cola com toda a fórmula, com toda a qualidade, com todo o padrão Coca-Cola. Com isso, ao longo dos anos das guerras, as saudades, quando se dava, o soldado
as matava, ou o soldado consumia a Coca-Cola como se fosse uma grande relação com a sua terra natal. Essa estratégia deu tão certo que acabou formando a Coca-Cola como um símbolo capitalista americano, como aonde tem uma Coca-Cola, os Estados Unidos está presente, como se fosse a mesma coisa. E com isso o hábito foi criado. Após o final da Grande Guerra em 1945, essas empresas já estavam instaladas na África, na Europa e na Ásia, e elas continuavam a produzir. E durante a guerra, não só os soldados bebiam, como compartilhavam isso com a comunidade. Então, essa comunidade já estava acostumada com esse sabor e com esse acolher da Coca-Cola. Ao final da Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, a Coca-Cola continua se expandindo e crescendo nos mercados desses países. Olha que estratégia interessante. Se calcula que mais de 5 milhões de garrafas foram produzidas fora dos Estados Unidos e consumidas durante a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Querem saber uma outra curiosidade? Vocês conhecem as campanhas de Natal da Coca-Cola, né? O vermelho e branco do Papai Noel. Sim, a Coca-Cola tem uma influência muito grande por um publicitário que se chamava Haddon, que foi contratado em 1931 para refazer toda a campanha do Papai Noel. Algumas versões eram verde e branco do Papai Noel. Outras versões já utilizavam vermelho, mas como a cor vermelha era marcante da Coca, a Haddon marcou aquele ícone do papai acolhedor, o Papai Noel que acolhe daquela forma mais fofa que a gente conhece, que até hoje está aqui no nosso imaginário. Hoje são 2,2 bilhões de copos por dia no planeta, só de Coca-Cola. Mas em 1893, Caleb Bladhan cria uma outra fórmula também para combater a dor de cabeça. Nasce a sua grande concorrente, seu grande inimigo da Coca-Cola, a Pepsi-Cola, que ao longo da história fale 2 vezes, se oferece para ser vendida para a Coca-Cola por 3 vezes, e as 3 vezes é negada, porque era somente uma marca falida, mas passa de mão em mão para até chegar ao empresário certo, aonde começa a investir principalmente a característica das 3 em publicidade. Aí é o grande pulo do gato, aonde as vendas começam a aumentar. Lembra que eu falei para vocês que na época da recessão, em 1929 e 30 nos Estados Unidos, a Coca-Cola adota uma fórmula de 177 ml por 5 centos de dólar? A Pepsi, nesse momento, faz uma contra-oferta. Ela pega as garrafas de cerveja que daquela época, adapta com o logo da Pepsi, que são de 355 ml, e vendem pelos mesmos 5 centos de dólar. Com isso, dispara em vendas. Lembre-se, estamos no meio de uma recessão americana, 1929 e 1930. A Pepsi usa essa estratégia para poder alavancar suas vendas e conseguir entrar em 2 grandes nichos de mercado. Principalmente o nicho mais pobre da população, que não tinha muitos recursos por causa da grande crise, e então vê vantagem em comprar uma cola por 5 centos de dólar e levar 355 ml em vez de 177, que era a Coca-Cola naquele momento. Mas voltando um pouco, antes de 1900 ainda era chamada de Brad's Drinks. Era conhecida como essa empresa, que era o nome do dono, que era uma bebida à base de açúcar com cola, ou noz de cola, que era vendida exclusivamente nas farmácias e principalmente para as dores de cabeça. Esse era o objetivo inicial. Mas acompanhando o sucesso da Coca-Cola, ele começa a misturar também com água com gás e a vender como uma bebida refrescante. E aí, em 1902, nasce a Pepsi-Cola, a companhia Pepsi-Cola. Só que logo depois, em 1918, o atual administrador, ele vê que o açúcar internacionalmente está se elevando de preço. E ele fala, eu vou fazer uma estratégia de mercado.
ele compra uma grande quantidade, imensa, aposta o faturamento da empresa de anos comprando e estocando açúcar com o objetivo de ter essa matéria-prima, achando que só ela subiria, e acontece ao contrário. O açúcar, o preço internacional cai. Com isso, a dívida dele vira um rombo e novamente ele fale a empresa Pepsi Cola. Ao todo foram 2 falências. Uma por volta de 1918 e outra por volta de 1929 e 30 com a recessão. Ela também não conseguiu passar pela recessão, não conseguiu captar dinheiro para poder fazer toda a sua distribuição. Pela segunda vez, a Pepsi Cola fale. Aí, por volta de 1934, Charles Gucci, que era dono de uma grande empresa de doces nos Estados Unidos, compra a Pepsi por quase nada e vê nela um potencial muito grande. Só que ele faz o seguinte, ele deixa a fórmula mais doce, acrescenta 10% a mais de açúcar. Isso dá super certo para o palato do americano da época e as vendas começam a aumentar e muito. E a outra estratégia que eles usam, além da publicidade, também investir pesadamente na publicidade, como a Coca-Cola fez e como o nosso Guaraná também faz, é uma característica entre eles, a publicidade meio que é quase meio a meio, né, do produto. Eles investem muito em hábitos, formar hábitos de costumes nesses países. Só que lá a gente sabe que é uma guerra muito grande entre as duas, né? Ele aposta e coloca mais açúcar na fórmula, porque ele acredita que o palato do americano, nesse momento dos Estados Unidos, tende para o mais doce. E ele estava certo, ele consegue começar a vender muito. E outra estratégia utilizada é o valor que eu já falei para vocês, lembram? Enquanto a Coca-Cola vendia uma Coca-Cola de 177 ml numa garrafinha por 5 centes de dólar, ele vendia 355 ml de Pepsi numa garrafinha que antigamente era da cerveja, ele adapta para Pepsi e a pessoa paga 5 centes de dólar, mas leva 355 ml. Isso deu muito certo para o público mais pobre e ele tem uma grande sacada. Ele começa a investir no povo afro-americano, que até o momento era deixado de lado por qualquer mercado de consumo. Eles não eram citados em nenhuma publicidade. E ele vê uma grande oportunidade de negócio de trazer esse público afro para um mercado de consumo. Então a Pepsi é o grande produto dos Estados Unidos a incentivar os afro-americanos a consumirem a Pepsi. Isso cria um acolher para esse público e onde eles se identificam com a marca. Hoje são 1,2 bilhões de copos por dia são consumidos no planeta somente de Pepsi. Mas nós temos a nossa história. Nós temos o Guaraná Antártica, um produto nacional. Em 1921, a Antártica já tinha, dominada pelo mercado da cerveja, dominava o mercado masculino de produtos. E olhou e viu uma oportunidade para atingir o público feminino e infantil e falou, precisamos de um novo produto. Sabe o que eles fizeram? Olharam nessa época para a champanhe francesa e falaram, vamos criar um champanhe sem álcool, mas que a gente consiga chegar às mulheres e chegar às crianças. Com isso, eles criam, a partir de 1921, a Antártica, uma parte da Antártica direciona para o Guaraná Antártica, que já é um sucesso imediato. No começo não era chamado Guaraná Antártica, era chamado Guaraná Champanhe, por causa disso que eu falei, a referência da champanhe mesmo, para poder alavancar vendas. Em 1951, eles criam o Guaraná Caçulinha. Quem já tomou aí um Guaraná Caçulinha na sua infância? E criaram também o Capitão Caçula, que era outra obra do marketing para poder alavancar as vendas direcionadas ao público infantil. Você sabia disso? Em 1962, o sucesso era tanto que a Antártica já começa a padronizar e verticalizar toda a sua produção, começando lá na Amazônia, desde a colheita e do plantio do fruto do Guaraná, até o controle de toda a sua produção para poder ter
uma qualidade do produto desde a planta até o engarrafamento. E nos anos 90 acontece uma grande virada no marketing, na publicidade, que é onde acho que muita gente vai lembrar dessas campanhas. A pipoca com guaraná ou pizza com guaraná. Se contrata um grande publicitário, um grande músico brasileiro da época, e eles criam jingles que ficou no inconsciente coletivo da nossa memória, da nossa juventude ou de quem viveu essa experiência, que era a famosa pipoca com guaraná ou pizza com guaraná. Mas seguindo a ideia das coirmãs, investindo pesadamente em publicidade, o Guaraná segue essa linha de criar um ícone, uma identidade com o país. Tanto que chega um certo momento que a frase citada é: o Guaraná é coisa nossa, que ficou até hoje relacionada como Guaraná algo brasileiro, com uma identidade brasileira. E assim terminamos essa aula deliciosa e borbulhante. Saúde!